Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós falamos sobre as cartas paulinas, né? Encerramos ontem. Mas hoje eu queria falar sobre uma carta. Uma carta que não se sabe ainda a certeza 100% quem foi que escreveu. Mas é uma carta muito bonita, uma carta que tem muitas coisas bonitas, versículos lindos, fortes e verdadeiros, falando de Jesus. E eu queria falar sobre o capítulo 11 desta carta. Essa carta foi escrita para os Hebreus. Os Hebreus, Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus. No capítulo 11, o que me chama a atenção nessa carta é que o autor dessa carta está falando sobre fé. No versículo 1 ele diz: o que é fé? Fé é a garantia do que se não, é a garantia do que se espera. Aquilo que eu estou esperando, eu tenho certeza, é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu tenho a garantia, a certeza do que eu estou esperando. Então o autor fala exatamente sobre a fé, que a fé é algo extraordinário, é algo que está dentro de nós. Uma palavra tão pequena, né? Fé, força e esperança. E no versículo 6, ele diz algo interessante. O autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você imaginou? Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é exatamente isso, é a garantia do que se espera. Eu tenho certeza que eu vou receber. Eu estou esperando aquilo que eu tanto pedi ao Deus. E é a prova do que não se vê. Eu não estou vendo, nem sei quando vai chegar, mas eu sei que vai chegar. Porque a fé que nós temos em Deus é algo que pode fazer o impossível acontecer. Não nós, mas é a fé que nós temos em Deus. Quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram curadas, perdoadas, porque tiveram fé em Deus. Por isso que o autor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, essa carta vai falar sobre os heróis da fé, os heróis que todos lá do Antigo Testamento, muitas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Davi, muitas pessoas demonstraram fé, foram heróis. Esse capítulo é dedicado aos heróis da fé. Homens lá do Antigo Testamento que demonstraram muita fé. Por isso que eu acho muito importante esta carta de Hebreus. Apesar de não sabemos quem escreveu, mas com certeza foi inspirado por Deus, porque o que essa carta traz para nós é algo que nos fortalece, é algo que faz com que a nossa fé aumente. Leia capítulo 11 de Hebreus e você vai ver quantas e quantas pessoas conseguiram demonstrar sua fé. É muito bom a gente ter fé e demonstrar fé, porque com a nossa fé nós vamos agradar a Deus. É isso que essa carta diz no capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Demonstre a sua fé. Mostre realmente que você tem fé. Não baixe a cabeça. Não negue sua fé. Não faça apostasia. Não negue sua fé. Porque através da sua fé, através da minha fé, é através da nossa fé que nós vamos orar, conversar com Deus e receber aquilo que Deus tem para nós. Não merecemos nada, mas Deus dá o que a gente precisa. Que bom, né? Não merecemos,
Às vezes nós não recebemos aquilo que queremos, nós só vamos receber aquilo que Deus vê que realmente nós estamos precisando. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, mas Deus dá muito melhor, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque Deus é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós temos fé em Jesus Cristo, nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo e temos que demonstrar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando dessa carta de Hebreus, apesar de não saber quem é o autor, mas esse autor com certeza foi inspirado por Deus, porque este capítulo 11 fala exatamente sobre fé. Como é que está a sua fé? Como é que está a minha fé? Temos que demonstrar fé nesse Deus maravilhoso, o Deus do impossível, o dono do ouro e da prata, aquele que fez o céu e a terra, aquele que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e pagar os nossos pecados. Nós temos fé nesse Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.